Felipe Rocha, a primeira medida que você deve tomar para aumentar a sua inteligência financeira é você entender mais sobre finanças comportamentais. O fato é o seguinte, existe um apelo gigantesco ao consumo. O consumo é um ato bom, é um ato que movimenta a economia, que gera emprego, que gera lucro, que gera venda. Consumo é bom, mas é bom para quem está promovendo o consumo. Para nós, né, para nós que somos consumidores, devemos ter bastante clareza, entender mais sobre finanças comportamentais. E uma máxima tem que ser deixada sempre em nossa mente. Nós temos que gastar menos do que ganhamos. Se partir desse princípio, você vai se armar, né? Você vai ter defesas para não cair em qualquer tentação e acabar consumindo algo que não tenha um valor agregado de verdade, né? Que seja um consumo não inteligente. A gente sabe que existe um apelo muito grande. Então, entenda mais sobre finanças comportamentais. Entenda você, o seu comportamento em relação ao consumo. Saiba que existem técnicas, ferramentas de vendedores, técnicas e ferramentas através dos nossos, agora, né, smartphone, que vai fazer você consumir muito mais, inclusive mais do que você precisa. E ainda tem um fator, Felipe Rocha, que fala o seguinte, que você pode entrar, né? A gente comentou sobre média, que média você está e tal. A gente pode entrar numa média que a gente não está pronto para consumir. A gente está entrando numa corrida dos ratos, a gente está adotando médias de pessoas ao nosso redor que estão, por vezes, endividadas, com financiamentos, com empréstimos, e está demonstrando está com a ascensão financeira maior, quando na verdade ela está com a ascensão financeira menor. E a gente toma ela como um parâmetro e passa a consumir mais. Então isso tem que ficar bastante claro na nossa mente, entender bastante sobre finanças comportamentais, dominar as nossas finanças, ter aí em mente os nossos custos fixos, os nossos custos variáveis, e aí sim poder tomar medidas melhores em relação às nossas finanças comportamentais. Fala aí, Felipe Rocha, o que é que tu acha dessa medida que você deve tomar de qualquer forma para poder aí sair da corrida dos ratos e tomar posturas melhores em relação às suas finanças? Primeira coisa, né, que a primeira medida ela é muito importante para que a gente primeiro entenda o seguinte: a gente não precisa de educação financeira, a gente precisa de reeducação financeira porque nós fomos educados de uma maneira errada. Então, entenda que você foi programado para gastar. E isso já está programado no seu subconsciente, ou seja, já faz parte do teu piloto automático. É por isso que tão pouca gente hoje se interessa de verdade por aprender educação financeira. É um negócio que às vezes a gente vê um meme sendo compartilhado. Participar de uma pirâmide financeira. Aí tem lá uma fila gigantesca. Educação financeira. Aí tipo, não tem ninguém indo. E é verdade, porque a educação financeira não é uma coisa tão simples. Porque você vai ter que desprogramar algo que já está aqui, que muitas vezes para desprogramar esse algo vai ser um tanto quanto desafiador. Porque quando a gente fala em reprogramação financeira, a gente está falando em você mudar os hábitos que você tem. E mudança de hábitos não é uma coisa tão simples. Ana Hélida Figueiredo, também minha condescendente de nome, a gente leva o Rocha junto, eu digo que os Rochas vão dominar o mundo, Vice Davis. Depois tu acrescentava o Rocha aí no teu nome. O Bruno Senna entrou aí, deve ser Bruno Senna Rocha também. Também, Raíssa Emery, deve ser Raíssa Emery Rocha, todo mundo deve ser Rocha aqui. E aí, o que é que acontece? Você precisa ficar atento ao seguinte: quando a gente fala em programação financeira ou reprogramação financeira, você vai ter que se desligar de uns hábitos. E aí a Ana Hélida, ela começou um negócio há uns 40 dias atrás, que foi postar a mudança de um hábito sobre a questão de educação física. Ela começou a treinar esse tipo todo dia, ela posta lá o que ela fez, ou inclusive o que ela não fez. E aí o que é que acontece? Quando você começa a malhar, você sofre com as dores iniciais dos exercícios. Só que vai chegar um tempo, eu digo normalmente do 21º dia em diante, que aquele hábito, que aquele exercício ali vai começar a se tornar um hábito.
E quando você passa dos 90 dias praticados continuamente, esse hábito ele já virou um estilo de vida de você. Só que quando a gente fala de programação financeira ou gastos do consumidor, como você usa o seu dinheiro, enfim, no dia a dia, muitas coisas estão embutidas já no teu subconsciente. E se você não se atentar ao que você precisa fazer agora, você vai continuar, vai consumir até o conteúdo de educação financeira, mas não vai colocar em prática, porque tem coisa que está tão no teu automático que você nem percebe. Tem coisa que está tão, digamos assim, no teu subconsciente que tu tá fazendo e muitas vezes realmente não dizem que é aquela mania, quando o pobre troca a nota de R$ 50, lascou. Mas é verdade, porque o camarada, ele muitas vezes não se atenta aos pequenos valores. E é por isso que no caixa do supermercado, normalmente está lá uma jujuba, normalmente está lá um frigeles, tá, sei lá, alguma coisa de curto valor. Aquilo ali é para abocanhar o teu bolso mesmo, porque você tende a querer levar aquilo por considerar aquele valor pequeno. E são os valores pequenos que vão lascar a tua conta no final do mês. Felipe Rocha, a segunda medida que a gente deve tomar é reconhecer os tipos de dívidas. E é o seguinte, eu separei aqui 3 tipos de dívidas, né? Uma dívida boa, vamos dizer assim, uma dívida não tão boa, uma dívida ruim, né? E uma dívida geradora de renda. E eu separei o seguinte, uma dívida boa está enraizada na nossa mente. É aquela dívida onde você precisa comprar a sua casa, né? Aquela ideia de quem casa quer casa. Aquela ideia de, não, eu quero um carro que é para poder oferecer seguro para minha família, para poder atender uma emergência à noite. Eu preciso ter uma casa porque é a minha dignidade, é o meu teto. Então, tem alguns valores, né, que estão tão enraizados na nossa mente, na nossa cultura, que faz você tomar essa dívida, né, e fazer com que ela fique no seu orçamento por bastante tempo. As pessoas financiam imóveis por 30 anos, 20 anos. Então são coisas assim que é uma dívida boa porque ela gera um sentimento psicológico por trás, né? Ela vai trazer um benefício de segurança, de dignidade, beleza, dívida boa. Então controle essa dívida, coloque no orçamento, se planeje, aumente aí as suas formas de entrada e quite essa dívida o quanto antes, porque de qualquer forma não pagar juros é ruim. A outra dívida, Felipe Rocha, é a dívida ruim. É aquela onde você foca apenas na parcelinha. Eu acho que eu lancei um vídeo por esses dias aí no Instagram também. Quando você passa a focar apenas na parcelinha, esquece que quando você toma uma dívida, você está tomando uma dívida como um todo, né? Se você comprou uma máquina de lavar que é R$ 1.500, você comprou um bem de R$ 1.500. Não foi R$ 150 por mês. Então, quando a gente passa a pensar em parcelinha, a gente está tomando uma dívida ruim. Então, tenha consciência do valor total do bem e passa a tomar decisões mais inteligentes. E a última dívida são as dívidas geradoras de renda. As pessoas físicas, né? A pessoa com CPF, a pessoa simplesmente física, ela não consegue acessar uma dívida tão boa, de tal forma que o juro seja baixo, e ela empreendendo, né? Que a dívida geradora de renda é aquela que você vai tomar dinheiro emprestado para investir. Só que esse empreender tem que ser bem planejado para que o retorno desse investimento seja vantajoso, né? Seja superior ao que você está aí, aquilo que você combinou com o seu credor, e faz com que você não tenha condição, né, de pagar, né? Vai gerar dinheiro e vai pagar essa dívida, vai sobrar dinheiro para você ainda. Então, 3 tipos de dívida. Dívida boa, aquela dívida que tem um sentimento por trás. A dívida ruim é aquela que você está com descontrole total. E a dívida geradora de renda, aquela que você pega dinheiro para emprestar. Então, é bastante interessante reconhecer esses três tipos de dívida e passar a tomar decisões mais inteligentes em relação às suas finanças. Queria mandar um abraço para o meu irmão Elcio, né? Hoje é dia do irmão, né? Hoje é dia do irmão? Se for, minhas irmãs vão dar em mim. Eu tava vendo o pessoal postando um bocado de foto com os irmãos aí, mas não postei não. Eu tava estudando aqui material para vocês. Aí... rapaz, eu tava correndo pra Eurobol.
Felipe Rocha, qual desses tipos de dívida tu vai eliminar primeiro? Ou qual dessas dívidas tu não tomou mais? Vou falar logo da Rapaz, terceira medida aqui logo. dívida ruim é muito importante você ter consciência dela. Dívida ruim é muito importante você ter consciência dela. Mas sendo muito sincero, Davidson, que para mim, lasca o consumidor é a dívida, abre aspas, boa, porque ela entra no gatilho mental, cara. Ou eu tenho a minha casa, tipo, porque morar de aluguel não é uma coisa digna. Ou eu tenho um carro porque eu preciso Pra gerar mostrar que eu segurança tenho pra carro. Ou família. então, não é, Mostrar tipo, que tem um carro. sabe, é o gatilho mental. Eu, particularmente, tenho aprendido muito sobre essa questão de coisas que acabam despertando os nossos gatilhos, disparando nossos gatilhos mentais, né? Principalmente sobre a questão do consumo. É só mais uma coisinha, tipo, é uma coisinha básica. Ah, não, mas eu não tenho essa sandália preta. Aí eu vou lá e compro. Ah, eu não tenho esse, sei lá, é só um relógio que eu não tenho esse modelo. Ou às vezes é uma camisa. Bicho, qual é a real necessidade disso? Sabe? A questão do gatilho mental é muito importante, sobretudo essas dívidas, digamos aí, boas. Ah, vou comprar um imóvel. Bicho, o imóvel, se for financiado, só vai ser teu mesmo depois de 30 anos. Então, existem coisas que você pode trabalhar melhor, trabalhar de uma forma diferente e, tipo, pode ser, digamos assim, muito mais lucrativo para você. Né? Então, é muito importante a gente se conscientizar dos gatilhos mentais que o consumo acaba disparando da gente. Felipe Rocha entrou aí, mais um Rocha aí na live. Bem que eu falei Marivaldo que ia eliminar Rocha, também. esse aí é meu pai, meu genitor, o cabo que me fez vir ao mundo. Olha aí. Felipe Rocha, eu vou falar aqui agora sobre uma terceira medida que todos nós devemos ter. Essa é a medida imprescindível. Tem um gênio aí da administração que falava isso aí antes do mundo ser mundo, né? O mundo que a gente conhece hoje existir. E é o seguinte, você tem que saber diagnosticar. Igual como você vai no médico que está com dor, você vai saber lá o que é, o cara te passa um paliativo, né? Não, toma aí um remédio, fica bom. Cara, se você está realmente, se você for um médico, está precisando de ir ao médico, você está sentindo alguma coisa séria, você precisa fazer um exame de sangue, exame de urina, exame de fezes, exame de cuspe, não sei, meu irmão. E vai fazer você diagnosticar melhor o seu problema e resolver. Nas finanças é a mesma coisa. Você tem que ter um controle decente, uma planilha, um bloco de notas, um papel anotado, um Excel. Aplicativos hoje são entregues aí de rodo aí, cara, nas plataformas. Lá no meu primeiro hábito que eu falei sobre planejamento, eu indiquei aí, inclusive, os 3 melhores aplicativos que estavam na alta. Nem sei se eles estão ainda, porque eu uso muito o Excel. Então você tem que saber diagnosticar sempre você tem que ter em mãos o seu diagnóstico, o seu controle financeiro. Você tem que ter a fotografia do tanto que entra e do tanto que sai. E fazer uma regra bem básica aqui. Você deve separar em 2 grandes grupos. Inclusive foi um dos drops que foi para a Rádio Jornal aí. Eu ouvi muito bem. O grupo dos gastos essenciais, que esse você não pode mexer em princípio, né? Óbvio, sempre pode mexer, mas existe esse grupo dos gastos essenciais e o grupo do estilo de vida. Então você deve ter em mente esses 2 grupos e passar a tomar decisões mais inteligentes em relação às suas finanças. Então a terceira medida é ter um diagnóstico claro, bem definido das suas finanças. Cara, tem gente que não sabe o quanto paga de luz. Eu já sei quanto vai dar minha luz em janeiro, Felipe. Eu já tenho a planilha, já fiz uma média aritmética lá, eu já sei quanto é que vai dar a minha luz em janeiro de 2020. E tem gente que não sabe nem quanto é o cartão de crédito que vai vir no próximo mês. Não, mas esse mês eu acho que eu passei muito, vai dar só pagar o cartão de crédito. Eu acho, a pessoa não sabe nem quanto é que vem o cartão de crédito dela, ou seja, está totalmente perdida nas finanças. Então, o diagnóstico é um passo importante, é uma medida que você deve tomar. Se você não já tem, você deve tomar agora, a partir de hoje. Aproveita que começou o mês agora há pouco aí e, pô, anota tudo, cria um diagnóstico, entende para onde está saindo o teu dinheiro. Tem uma coisa que Fala aí que eu eu já tenho a quarta já pronta já. Tem uma coisa que eu ouvia muito deles, assim que eu entrei na aeronáutica, era, bicho, primeiro dia útil, o cara se sentindo o deus da guerra.
segundo dia útil, tipo, os humilhados estão exaltados, tipo, exaltados com raiva, porque o cara, tipo, sem controle nenhum financeiro, tipo, só durava o primeiro dia útil que era para pagar as dívidas já remanescentes. Então, o que é que acontece? É como uma criança recém-nascida. A criança recém-nascida, ela sabe chorar para dizer que está doendo, mas você vai ter que adivinhar onde é que está a dor. É totalmente diferente de um adulto, que o adulto ele sabe dizer, bicho, eu tô com uma dor no peito, eu tô com uma falta de ar, eu tô com dor de ouvido, é meu dente que está doendo. O que é que acontece? Nas finanças, existe essa maturidade. Se você não sabe o que é que está acontecendo com o seu dinheiro, você é um bebê recém-nascido que está, tipo, se arrombando de dor. Então, você precisa começar a identificar isso, começar a saber aonde é que está doendo, para poder, de fato, agir na necessidade. Porque muitas vezes você vai tomar uma decisão errada financeira pensando que vai estar tratando a dor certa. Muitas vezes a pessoa pensa que o problema para uma dívida é acabar fazendo uma outra dívida para quitar essa dívida anterior. E talvez muitas vezes é só uma falta de organização. Então aprenda a saber onde é que está doendo para você poder agir da maneira certa. Felipe Rocha, o André José aí, ó, nosso convidado para um dos podcasts, né? Ele falou que já está lançada aí a conta de luz dele até dezembro aí. Coisa boa, né? É isso aí. Felipe Rocha, uma quarta medida que você deve ter em mente é a sua capacidade de pagamento. Quando a gente vai tomar aí uma dívida, a gente, por algum motivo, né, nem que seja de motivo de emergência, se você tiver em mente a sua capacidade de pagamento, você vai poder tomar essa decisão mais rápida. Mas essa medida, quem só pode tomar essa medida é quem tem a medida anterior pronta, é quem está com o diagnóstico definido. Então, a capacidade de pagamento é justamente o que está sobrando, é justamente o que está sobrando de toda a tua receita e de todos os teus gastos. Essa diferença é a capacidade de pagamento. Esse é o poder de compra que você tem para adquirir algo que esteja além do seu planejamento. Então você deve ter essa capacidade de pagamento disponível sempre em sua mente para você passar a tomar decisões aí mais inteligentes quando você se depara com algum problema que você deve tomar. Então, com a sua capacidade de pagamento, que é justamente a subtração de tudo que você ganha, tirando tudo que você deve. Essa sobra é a capacidade de pagamento. Eu falo nas minhas consultorias que mesmo assim a gente não deve confiar no nosso lançamento e tirar 10% dessa capacidade de pagamento, e aí sim ela virá a capacidade líquida de pagamento. Inclusive isso serve na hora que você vai estar pensando em quitar um empréstimo, quitar uma dívida que ficou para trás aí, e você quer abrir uma negociação, você está pensando em renegociar com o seu credor, você tem que ter em mente essa capacidade de pagamento, porque caso você tome uma decisão e renegocie uma dívida e você falhe nesse planejamento, o que vai acontecer é o seguinte: numa próxima tentativa você vai se deparar com a dívida maior, com mais juros, né? O credor não vai acreditar que você tenha a capacidade de pagar ele vai empurrar aí em você mais juros. Então é bastante interessante você ter em mente a sua capacidade de pagamento disponível, anotado na sua carteira aí, no seu bolso, no seu cartão de crédito, né? Cola no cartão de crédito lá a sua capacidade de pagamento e fica sabendo dela pro resto aí das suas decisões financeiras. Davidson, já pode ir para o próximo passo. Eu vou só trocar o telefone porque esse aqui vai descarregar. Só está. Então entra aí que eu vou te chamar depois. Vai lá, velho. Quer que eu te derruba aqui? Te chamo de novo, não? Já foi. Pessoal, vamos guardar aqui o Felipe Rocha. Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está participando da nossa live. Nós estamos falando hoje sobre 6 medidas que nós devemos tomar para poder melhorar a nossa inteligência financeira. Então, a gente já falou da medida chamada sobre o apelo ao consumo. Devemos saber mais sobre finanças comportamentais. Nós falamos também sobre os tipos de dívidas, aquelas dívidas que estão disponíveis aí no mercado. Você deve saber realmente qual delas deve tomar. Nós falamos aqui sobre o nosso diagnóstico financeiro, ou seja, você deve ter em mãos uma planilha e ter o controle de tudo que você está fazendo para poder tomar decisões mais inteligentes. E também, por último agora, que foi o quarto tópico que a gente falou, foi sobre a nossa capacidade de pagamento.
Então, se você ainda não tem uma capacidade de pagamento disponível, anotado ou ciente de quanto você tem, você não pode nem sequer comprar, né? Tomar uma decisão inteligente de compra ou até mesmo tomar uma decisão inteligente de poder renegociar alguma dívida, beleza? O Felipe Rocha ainda não veio, eu já vou falar então de uma próxima medida que nós devemos tomar para poder melhorar nossa inteligência financeira. O Gunter aí está na área. Fala, Gunter. Boa noite, obrigado por estar participando da nossa live. O Gunter é nosso parceiro também. Uma vez ou outra eu estou lá no canal do Gunter fazendo uma live também. Beleza? O pessoal que está online aqui, que ainda não se inscreveu no evento, passa lá, se inscreve. Eu vou deixar o link somente até hoje na minha bio. Nós já passamos aí de 60% das vagas completadas, né? Então eu vou tirar o link para poder eu conseguir ter vaga ainda até mais perto do evento, que é quando eu vou divulgar o convidado surpresa que vai fazer parte lá do nosso evento lá, beleza? Então, pessoal, o próximo passo é você evitar dívidas ruins. Como que você faz para evitar dívidas ruins? Uma ideia, uma dica boa que eu dou é o seguinte: você vai calcular a sua hora trabalhada. Como é que você faz isso? Você pega o seu salário, o seu rendimento do mês, divide ele por 22. Bruno, esse mesmo, o lá de Maçangana, vai ser ele que a gente vai fazer a doação lá. Então você pega o seu salário, a sua renda, divide por 22. 22 é a quantidade de dias úteis do mês. Depois você vai lá e divide por 8, que é a quantidade de horas trabalhadas. Quando você tem em mente o valor da sua hora trabalhada, você automaticamente você passa a tomar decisões mais inteligentes. Como assim? Quando você tem a sua hora trabalhada disponível na sua mente, anotado no seu bloco de notas, no seu aparelho, quando você tem anotado aí a sua hora trabalhada no seu cartão de crédito, você pega um adesivozinho, escreve e cola lá. Quando você for comprar, você passa automaticamente a multiplicar a quantidade de horas que você vai ter que ir trabalhar para poder pagar aquele bem. Então imagina aí, eu fiz uma média, eu fiz um vídeo e postei no Instagram por essa semana falando sobre a média do brasileiro, quanto ele ganha por hora. E essa média aí deu um pouco mais de R$13. Então, quando você for comprar um bem, você multiplica esse valor pela quantidade total desse bem. Ou seja, você pega o valor total do bem e divide o valor, exemplo aí, R$130. Você vai comprar uma coisa de R$30. Você divide ele por R$13, que seria aí a média de quanto a gente recebe, né? Com a média do trabalhador. Isso vai lhe custar aí 10 horas trabalhadas. Então, sempre que você somar, né? Pegar o valor total do que você quer comprar e dividir por essa hora trabalhada, você vai ter a quantidade de horas que você precisa trabalhar para poder comprar aquele bem. Acho que o Felipe Rocha já entrou aqui, já solicitou, deixa eu chamar aqui de novo. Tá aguardando ali. Então, pessoal, essa é a quinta medida. Você evitar as dívidas ruins. Fala, Felipe Rocha. Guerra é guerra. Né, tu fosse literalmente no banheiro aí, né? Literalmente. Continuo no banheiro, né? Não saí dele, não. Saí para trocar o celular. E para resumir a história. Deixa quieto. Isso aí fica para palestra. Mas já acabei aqui, Felipe Rocha. O quinto passo. Vou resumir o quinto passo. Vamos embora para o sexto. Eu ouvi o quinto passo. Eu vi. Ouviu, né? Evitar dívidas ruins. Como? Você fazendo ali o quanto você ganha por hora. E aí você vai automaticamente somar quantas horas você vai trabalhar para poder adquirir aquele bem. Então isso aí vai, com certeza, lhe gerar uma clareza, uma condição real de quanto você vai poder gastar de hora para adquirir um bem. E você acaba... vai comprar lá um telefone de mais de R$1.000, e você soma quantas horas você precisa trabalhar para comprar aquele telefone. E eu acredito que assim você consegue tomar
decisões mais inteligentes. E aí você acaba agregando valor, sabendo o que você precisa fazer para tipo, fazer a sua hora valer a pena de trabalho. Né? Muita gente, principalmente as pessoas que trabalham com possibilidade de ganho sobre os seus próprios esforços. Né? O autônomo, o empreendedor, quando depende dele, e ele consegue ter esse cálculo, ele sabe o quanto de esforço ele consegue empregar para aumentar, ou às vezes até para reduzir o rendimento dele, porque ele sabe que precisa ali de horas de descanso e tal. Então, é Verdade. muito importante você saber o quanto vale a sua hora. E por último, Felipe Rocha, tem uma coisa que eu falei sobre o Copom, né? O Copom ele se reúne 8 vezes no ano e ele define a taxa base de juros. Cara, isso aqui, essa medida aqui vale um mini curso, né? Vale uns 2 dias de aula. Mas eu vou resumir aqui em pouquíssimas frases, né? Essa taxa Selic, ela é a taxa mãe, ela é a taxa mãe de todas as outras taxas. Ela é que rege, inclusive, o rendimento da renda fixa, né? Do Tesouro Selic, por exemplo. Então, essa taxa, ela vai lhe fazer o seguinte, você sabendo quanto essa taxa vale, você pode, inclusive, portar dívida. Então, se você tem uma dívida de empréstimo, ou de financiamento imobiliário, ou de financiamento de veículo, e você adquiriu essa dívida quando a taxa estava 10, 12, 8, e hoje a taxa está a 6, você pode simplesmente portar essa dívida. Você vai no seu credor principal e fala o seguinte, a Selic caiu e eu quero renegociar minha dívida, que eu sei que a taxa base, quando eu tomei esse financiamento, a taxa base, quando eu tomei esse empréstimo, a taxa base, quando eu comprei esse imóvel, ela era outra. Hoje ela está menor. E digo mais, ela está tendendo a diminuir cada vez mais. Então, quando você olha lá no Jornal Nacional, a taxa Selic Selic, caiu. tanto, e você não sabe nem o que está acontecendo, o fato é o seguinte, a taxa Selic, ela rege as outras taxas de juros, as taxas de juros de financiamento, as taxas de juros de empréstimo. Então, você sabendo que essa taxa está menor de quando você realmente adquiriu esse financiamento, adquiriu esse empréstimo, você pode sim renegociar a dívida, renegociar o financiamento e baixar a parcela, baixar a quantidade de juros que você está pagando, baixar. E digo mais, para você negociar, você precisa ir em 2, 3 credores, né? E aí sim, com esse argumento, sabendo que a regra do jogo mudou, Surreal. você vai lá e toma decisões mais inteligentes em relação às suas finanças. Então, se a regra do jogo mudou, você que é o cliente, que é o consumidor, você tem o direito de... Se a regra veio para lhe beneficiar, você tem todo o direito de tomar decisões aí melhores e renegociar sua dívida e pagar menos por ela. Beleza? Esses são aí as 6 medidas. Eu acho que o Felipe Rocha tá offline. Não sei se é pela internet ou se... Felipe Rocha? Caiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom, dá um legal, manda um dedo aí, manda um ok. Manda uma mãozinha para saber se foi eu ou se foi o Felipe Rocha aí que acabou caindo da live aí. Manda aí, pessoal. Então, Rony, tá tudo ok, né? Tá ouvindo? Então tá bom, né? Beleza, a Gilane deu ok. Então, pessoal, acho que o Felipe Rocha, por sua vez, ele ou o celular dele descarregou de vez, ou a internet tá ruim. Vocês viram lá que ele tava numa condição de guerra, né? Tava tentando pegar 4G dentro do banheiro. Tava viajando e acabou nesse problema aí final. Felipe Rocha, eu vou encerrar a live aqui. Eu falei aqui sobre os 6 passos, 6 medidas que você deve tomar, ter clareza, ter ciência, para poder tomar decisões mais inteligentes com as suas finanças. O pessoal quiser fazer alguma pergunta, a hora é essa. Caso contrário, espero vocês no nosso evento presencial que vai acontecer aqui. É o primeiro encontro dos pré-ricos e pré-ricas que vai estar acontecendo aqui em Recife no dia 4/10, né? 4 de outubro, na sexta-feira à noite. O local está definido, vai ser na Vicale. Vamos ter também
um convidado especial, ainda estou fechando aí a agenda dele, por isso que eu não divulguei, beleza? E o evento beneficente, você precisa levar apenas um brinquedo, né? Vamos doar os brinquedos lá para o Lar de Maria, né? Que é justamente aí uma semana antes do Dia das Crianças. Beleza? Pessoal que chegou agora aí, a gente já está no finalzinho já da live. Obrigado aí por ter vindo, mas a live começa às 20h43, todas as quintas-feiras, independente de qualquer coisa. Inclusive o Felipe Rocha aí foi embora, mas foi por necessidade aí operacional. Então eu e o Felipe Rocha, nós fazemos a live toda quinta-feira às 20h43. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima quinta-feira. É isso aí, Felipe Rocha, lá no Vicale Boa Viagem. Aguardo vocês na próxima quinta-feira. Dessa vez eu estarei viajando, mas vou fazer de tudo lá para estar com a 4G bom e com o telefone carregando também. Valeu, aguardo vocês. Até a próxima. Pessoal aí que puder tirar o print, compartilhar, para que da próxima vez nós possamos ter mais gente aqui falando sobre educação financeira. A gente está com esse programa já há 2, 3 meses aí. Então, reprogramação financeira toda quinta-feira, 20h43. Valeu, pessoal. Até a próxima.